O Manual do Mundo é uma série de vídeos que a gente começou em 2008 e agora a gente já tem 1.500 vídeos, mais ou menos. A gente começou com vídeos de tutoriais, vídeos de how-to, bem simples, como afiar faca, como dar nó, ensina a fazer alguns brinquedinhos em casa. E as experiências de ciências começaram a chamar muito a atenção. Era o que o público estava se interessando mais e a gente percebeu que era uma coisa que fazia falta, que a gente precisava falar mais sobre isso. E aí, desde então, a gente começou a investir um pouco mais nessa área. Então, mesmo quando a gente faz receitas, faz outras coisas que não são exatamente experiências científicas, a gente tenta colocar algum conceito ali, ensinar alguma coisa. A ideia é que quem assista um vídeo saia aprendendo alguma coisa, sempre. Saia com alguns gramas a mais de conhecimento ali. E hoje o Manual do Mundo é o maior canal de ciência e tecnologia em língua portuguesa. A gente recebeu uma placa do Guinness faz um mês, mais ou menos. Mas é uma tarefa meio hercúlea, porque a gente tem que concorrer ali com uma série de outros conteúdos que são muito mais leves, né? Não vou ser moralista de criticar o que é certo e o que é errado, mas eles são mais puro entretenimento e a gente sempre tenta encaixar alguma coisa mais educativa ou interessante no meio. O que mais, Mary? Isso aí. É difícil concorrer com entretenimento puro. A gente sofre. Por isso que a gente parte do pressuposto do entretenimento. Então, primeiro a gente pensa no entretenimento e depois no conhecimento que a gente vai encaixar ali. O legal é que lá no começo, quando a gente começou, lá em 2008, 2009, 2010, as coisas eram do nosso repertório, as pautas eram do nosso repertório, coisas que a gente sabia. Chegou uma hora, acabou, né? A gente não sabe mais nada. Secou, né? Secou. Agora é só com sugestão, né? E esses arquivos que estão lá no Trello, só com sugestão. A gente não sabe mais nada. A gente dividiu a publicação de vídeos como se fossem editorias de uma revista. Então, a gente tem experiências de ciências, tem aquela série Bora Ver, que a gente visita lugares que sejam cientificamente interessantes ou tecnologicamente interessantes. A gente publica também receitas, publica alguns brinquedos que dá para fazer em casa. O que mais, Mary, que a gente tem? A gente deu uma eliminada nas categorias agora em 2018 para ficar com as que a gente gostava mais de fazer ou que algumas já estavam esgotadas e a gente está criando novas. São 10 anos de canal, né? Então, ao longo desses 10 anos, a gente foi mudando e a gente foi mudando as categorias do Manual do Mundo, de acordo com o nosso gosto, né? Porque o Manual do Mundo é uma grande diversão. Apesar de ser trabalho, a gente se diverte muito fazendo. Então, todo final de ano, a gente tem uma reunião editorial, né? Que a gente decide o que a gente vai manter, o que a gente vai colocar. E aí é difícil, né? É sofrida essa reunião. Cortar algumas coisas e colocar coisas novas que a gente queira. E aí, para o ano seguinte, a gente acaba ficando só com categorias que a gente quer mesmo trabalhar naquele ano. Então, tem categorias que tinham no passado, como mágica e origami, que hoje não existem mais. E outras categorias, como Bora Veio, que tem dentro, que não existiam no passado, lá em 2008, quando a gente começou, e que agora tem. Então, a partir dessas categorias, a gente faz uma agenda mensal ou bimensal, né? Agora acho que a gente tem planejado até fevereiro do ano que vem, mais ou menos. A gente divide as categorias e aí vai colocando os temas dos vídeos. Chega uma ideia, aí a gente tem que testar primeiro, testar fisicamente, ver se funciona. E aí toca em comprar todos os materiais, testar. Aí, se não funciona, nem sempre a gente descarta, porque pode ser que vá funcionar, a gente errou em alguma coisa que construiu. Aí, uma vez que dê certo, a gente tem que partir para uma explicação, tem que buscar uma explicação, ver se a gente consegue explicar. Porque qual o risco também da gente encontrar alguma coisa que a gente não encontre uma explicação decente para aquilo. A gente prefere guardar e não publicar enquanto a gente não tiver uma explicação legal, porque essa também é uma coisa que faz parte do Manual do Mundo, explicar de um jeito bacana. E a explicação, a gente busca ajuda de professores mesmo, não é que a gente tira da nossa cabeça, inventa uma explicação, não. Vai atrás de papers, de professores. Tem um físico que trabalha no Manual do Mundo. Isso é legal saber. Então, ele ajuda a gente não só a explicar, mas a testar e ver se as coisas vão dar certo. E aí, uma vez que a gente tem o teste, a explicação, a gente tem que fazer de novo. Aí tem que montar tudo de novo, gravando já. E aí, gravando, às vezes dá alguma diferença do teste. Agora faz uma semana que a gente está fazendo um termômetro de Galileu. Não sei se vocês já viram isso. É uma água com várias lâmpadas dentro. Pode ser qualquer coisa dentro que tenha densidade muito parecida com a água. Então, dependendo da temperatura da água, alguma dessas coisas boiam e outras afundam. Então, se tiver uma temperatura muito quente, quase tudo vai afundar e vai ficar um para cima. Se estiver muito fria, quase todos vão subir
e um vai descer. E esses pezinhos ficam dentro, eles marcam a temperatura. Então, você consegue saber a temperatura a partir desses objetos que estão subindo ou descendo. Mas é muito delicado, né? Qualquer fio de cabelo ali faz diferença. Então, a gente está penando, faz uma semana que está gravando. Cada dia grava um pedaço. E como a gente está fazendo com lâmpadas, a gente está quebrando lâmpada que não acaba mais. Então, não é só a dificuldade de roteiro, né? Tem uma dificuldade física ali no Manual do Mundo que é recorrente. Primeiro tem um lado de construção mesmo, um trabalho ali de marceneiro ou de qualquer coisa assim, né? Dependendo do coisa de eletricista ou o que quer que seja. Tem um trabalho audiovisual, que tem que ter câmera, edição e um tratamento de imagem mínimo, que eu acho que a gente consegue fazer. Tem um trabalho de professor, que é explicar o que está acontecendo, que é muito diferente de construir e de explicar, né? Tanto que no YouTube tem poucos canais parecidos com o Manual do Mundo, porque tem muitos que só constroem e outros que só explicam. Que constroem e explicam, a gente tá nadando sozinho. E ainda tem uma questão comercial, que tudo isso tem que funcionar comercialmente, né? Não basta se a gente pode fazer um vídeo lindo que funcione, etc., mas se a gente não conseguir vender o canal de alguma forma, fazer com que isso funcione economicamente, ele não vai dar certo. Então, deve ter mais aspectos ainda que eu estou esquecendo aí, nessa equação.